Quem não me conhece, eu sou o Cimei Coelho, sou casado há 29 anos. Temos 2 filhos, o Breno tem 27 anos, casado, advogado, a esposa também, e a Bia, que vai fazer 18 anos agora, dia 22. Não temos mais criança, Almir, na nossa casa. Agora, até a Bia vai ser maior de idade. Muito bem. Sou cristão desde quando nasci, graças a Deus, advogado, empresário. Sou pós-graduado em gestão empresarial, em direito empresarial pela FGV. Sou especialista em direito empresarial, em gestão de crise e negociações complexas pela FGV. E 30 anos de experiência, comecei a trabalhar já no empreendedorismo com 17 anos, atualmente 47, então são 30 anos aí. Enfim, na caminhada. Sou o fundador e proprietário da Cimei Coelho Advocacia, um escritório de advocacia, do Bibix, o melhor jogo da vida, e a Lorde App, que é uma startup que acabamos de lançar no mercado, é um bebê de colo ainda de 3 meses de idade, mas é uma startup que acabamos de lançar, tem 3 meses, é uma startup social. Depois falo um pouco sobre ela. Bom, vamos falar sobre empreendedorismo no Brasil. 2023, 2 milhões de empresas foram fechadas só em 2023. O que significa isso? Uma média de 4 negócios extintos por minuto. Se nós vamos ficar aqui 60 minutos agora, vamos dizer, 60 vezes 4 são 240 empresas fechadas, 240 negócios quebrados. Essa é a realidade atual do Brasil. Por isso a importância de se capacitar, de participar de um EDR da vida, porque aqui o nosso propósito é capacitação. E vocês estão tendo já durante o ano, hoje não será diferente. A média de duração das empresas, a média de vida, de 4 a 5 anos apenas. 20% das empresas vão à falência no primeiro ano. Eu já fui falido, eu sei o que é isso, o quão terrível é falir. 48% dos negócios quebram em até 3 anos e 70% não chegam a 10 anos. Isso aqui são números do IBGE, Sebrae, são números oficiais do empreendedorismo no nosso país. Ser empreendedor aqui no Brasil é ser um verdadeiro herói, porque não é fácil. Até porque não tivemos na nossa formação escolar nada nos ensinando sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, sobre inteligência financeira, nada. Aí depois vamos para o mercado, começamos a empreender no feeling, começamos a empreender no talento, enfim, mas não basta. E por isso que também enfrentando o que enfrentamos nesse país, uma carga tributária pesadíssima, encargos sociais pesadíssimos, juros altíssimos, fora outras medidas governamentais, por exemplo, lockdown, que fecha tudo, empresário que se vire. Empresário no Brasil nunca foi bem quisto, infelizmente, pela nossa sociedade, porque é uma sociedade criada com a cultura que o empresário é o explorador da mão de obra operária, quando na verdade quem faz o país acontecer somos nós, empreendedores, porque nós é que geramos empregos, geramos renda, pagamos impostos. Nós é que somos os verdadeiros heróis, nós é que fazemos o país acontecer. Governo não gera emprego, quem gera emprego é o empreendedor. Muito bem. 8 terríveis consequências do fechamento de uma empresa, da quebra de uma empresa. Primeira terrível consequência são as consequências psicológicas. O empreendedor muitas vezes acaba num estado de ansiedade, tristeza, angústias, depressão, síndrome do pânico, sentimento de culpa, de incapacidade, de inferioridade, perde a autoconfiança, perde os sonhos de vida,
perde o sentido de viver. Isso acontece com quem passa quando quebra um negócio. Consequências familiares, em muitos casos, o fechamento da empresa implica em desgastes conjugais, mais do que isso, muitas vezes, em divórcio. E vocês vão ver hoje, Satanás tem objetivo nisso, porque quando ele quebra uma empresa, ele destrói a vida psicológica de um ser humano, o casamento, o ministério dele, consequentemente ele afeta a igreja, afeta o reino. E nada se fala disso, mas eu estou levantando uma voz nesse país acerca da inteligência espiritual aplicada aos negócios, e vamos ver hoje claramente sobre isso. Outra consequência são consequências jurídicas. O que resta depois para o empresário, para o empreendedor que quebra? Processos trabalhistas, processos, execuções fiscais, cobranças de débitos, cobranças de aluguéis, despejos, inscrição na dívida ativa. Outra consequência, financeiras. O empreendedor arrisca o seu próprio nome, o seu dinheiro, o seu patrimônio para aquele empreendimento acontecer. Mas quando quebra, ele perde o dinheiro que ele tinha antes, o patrimônio é penhorado, o nome protestado. E isso tem acontecido com filhos de Deus, com crentes. Então nós precisamos de aprender, precisamos de capacitação, jogar esse jogo devidamente, o jogo da vida profissional, do empreendedorismo. Outra consequência são consequências comerciais, porque os clientes deixam de ser beneficiados com o seu serviço e produto, porque quebrou, fechou. Fornecedores perdem também contratos, clientes, porque aquele cliente faliu. Consequências sociais. Por quê? Porque os empregados ficam desempregados, famílias afetadas financeiramente, e muitas vezes inimizade entre os sócios. Olha quantas terríveis consequências quando se quebra um negócio. Ainda mais, governamentais. Por quê? Porque o governo deixa de arrecadar impostos, há uma diminuição de arrecadação do Estado e, consequentemente, menos serviços para a população. Veja como é terrível quebrar a empresa. E ainda, consequências espirituais. Muitos empreendedores ficam espiritualmente fragilizados, ficam ministerialmente inutilizados, ficam com a fé abalada. Agora, vamos ainda continuar empreendendo? Vamos, com certeza. Bom, 6 principais razões que levam o empreendedor a fechar a sua empresa, a quebrar, a fechar o seu negócio. 1, falta de planejamento do negócio. Almir anunciou que a partir do próximo encontro começa a falar sobre gestão. E olha só, segunda razão, falta de conhecimentos sobre gestão. Simeia, onde está isso? Pode pesquisar na internet. Os sites especializados de empreendedorismo vão dar estes resultados, até o número 4 que eu vou mostrar aqui. O 5º e o 6º, vocês não acham lá. Vão achar aqui no EDR, que nós vamos falar já já. Terceira razão, marketing ineficiente. Quarta razão, vendas insuficientes. Essas são as 4 principais razões que levam o negócio a quebrar, segundo os sites especializados em empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é um negócio e nós precisamos estudar o negócio. Precisamos nos capacitar, fazer o nosso papel. Em outros momentos eu compartilhei sobre Provérbios 21, versículo 31. Salomão diz lá o seguinte: prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Tem 2 grandes verdades nesse provérbio. A primeira grande verdade é que a vitória vem de Deus.
É Ele que nos dá a vitória. Mas a segunda grande verdade é que nós devemos nos preparar para o dia da batalha. Nos preparar para o empreendedorismo, nos preparar para o negócio, para o dia a dia, para as vendas. Temos que nos capacitar devidamente, saber jogar este jogo. Provérbios capítulo 22, versículo 29, Salomão ensina o seguinte: vês um homem perito em sua obra? Entre reis será posto, não entre a plebe. Queremos jogar esse jogo para ser vencedores, campeões, ou para ficar entre a plebe, sendo só mais um e ficando para trás e daqui a pouco fechando o negócio? Não, queremos vencer. Agora Salomão ensina, então seja perito em sua obra. O que é ser perito? Ser especializado, capacitado, treinado, preparado, fazendo o melhor. Aí o mercado vai querer te contratar, o mercado vai te buscar, porque você é o perito, é o melhor, se capacitou. Simei, é possível ser dizimista e quebrar a empresa? É. Eu era dizimista, eu dava 10%, não do meu rendimento, eu dava 10% do faturamento bruto da minha empresa, na época que eu quebrei. Então não basta ser dizimista, temos que ser dizimista, mas temos que estudar sobre planejamento, sobre gestão, sobre estratégias, sobre marketing, processo de vendas, estudar o mercado, estudar o consumidor, estudar o produto. Não podemos ser diligentes, ou melhor, não podemos ser displicentes. Não é porque somos crentes que frequentamos os cultos e damos dízimo que pronto, agora a empresa vai ser um sucesso. Se você se resumir nisso, vai quebrar. Ainda mais hoje em dia. O mercado hoje não está fácil. Fácil está os números que nós mostramos. 2 milhões de empresas quebradas no ano passado, 4 por minuto. Quinta razão, ou melhor, antes de falar da quinta razão, vamos falar um pouco sobre vendas. Vou passar agora uma fórmula básica, óbvia, mas se você quiser anotar, anota. A fórmula de vendas, VOF, V mais O é igual a F. É uma fórmula. V mais O é igual a F. Visibilidade mais oferta irresistível é igual a faturamento. Claro que para o público-alvo correto do seu produto ou serviço. Então imagina que o primeiro passo para você ter mais vendas, obviamente, é a visibilidade. Veja que aqueles quadradinhos fora dos círculos são pessoas que você quer prospectar. Elas fazem parte do seu público-alvo. O primeiro passo é você se tornar conhecido dela. É fazer com que aquelas pessoas saibam que você, que a sua empresa, que o seu negócio existe. Se elas não souberem que você existe, como vão te contratar? Simples assim, muito óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Então, você já sabe qual é o seu público-alvo? Ok. Agora, a pergunta é, o seu público-alvo sabe que a sua empresa, o seu negócio, o seu escritório, o seu consultório existe? Então, o primeiro passo é trazer as pessoas que estão fora do círculo para dentro do primeiro círculo, o da visibilidade. Agora elas sabem que você existe. Agora elas sabem que a sua empresa comercializa determinado produto ou serviço. Ótimo. Segundo passo é trazer ela para dentro do segundo círculo. Qual? É expor a ela uma oferta irresistível. E oferta irresistível não significa somente uma questão de preço barato. Depende. Como o CIMEI fazer uma oferta irresistível? Reserve tempo para pensar sobre o seu próprio negócio. Quem pensa, enriquece. Não podemos só deixar a vida ir me levando e só vivendo um dia após o outro. Pense sobre o seu negócio. Pense sobre o seu
público-alvo. Aí você então vai pensar o seguinte: que oferta eu posso estabelecer que seja uma oferta irresistível para o meu público-alvo? Então você vai pensar, e pense fora da caixa. Não fique só pensando ali no arroz com feijão, não. Pense fora da caixa, tenha criatividade. Busque no Senhor. Peça para o Senhor te dar estratégia, te dar ideias, insights, não é isso? E aí você então vai desenvolver uma oferta que você entenda que seja, puxa, é uma oferta irresistível para o meu público-alvo. Pense sobre isso. Pegue um produto, pegue de repente o produto carro-chefe que você tem. Trabalhe em cima disso, coloque em prática. Aí você traz essa pessoa para dentro do círculo do faturamento. Contrato fechado, venda realizada. Portanto, visibilidade mais oferta irresistível é igual a faturamento. Então veja, quais são os canais que você tem utilizado de divulgação do seu negócio? Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos para de repente te ajudar, te dar ideias. Tudo bem até aqui, irmão? Sim ou não? Amém ou não amém? Está fazendo sentido ou não? Sim ou não? Então vamos lá. Bom, depois que você estabeleceu a sua oferta irresistível, agora é hora de aplicar princípios da Bíblia para o seu negócio. Aqui já começo a dizer sobre inteligência espiritual aplicada aos negócios. Olha o que Paulo falou certa vez. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia fartamente, vai também colher fartamente. Aquele que semeia pouca propaganda, vai colher poucas vendas. Aquele que semeia bastante propostas comerciais, aquele que semeia bastante divulgação, vai colher bastante negócios fechados. Se eu não semear nenhuma propaganda, provavelmente não vou colher nenhum negócio fechado. Não vou realizar nenhuma venda. Se eu depender apenas de indicações, eu estou semeando pouco, vou colher, consequentemente, pouco. É óbvio se meio, é verdade. Mas o óbvio tem que ser dito, escrito, meditado e praticado. E mais ainda, Eclesiastes fala o seguinte: semeia de manhã, semeia de tarde, semeia constantemente, porque você não sabe qual vai dar fruto, qual que vai dar resultado, qual o cliente que vai acabar fechando o negócio. Então não semeia só uma vez e para. Semeia de manhã, semeia de tarde, hoje, amanhã, depois de amanhã, continuamente, vai semeando. Eu aprendi a semear, por exemplo, eu vou semeando e vou colhendo. Estão entendendo, irmão, sim ou não? Por enquanto, não estou trazendo nenhuma grande novidade, tudo isso daqui é bem óbvio, é ou não, Almir? Óbvio, né? Então, comece a pensar como que você vai semear a sua oferta irresistível. Quais canais que você vai utilizar? Instagram, Facebook, LinkedIn. Enfim, nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos. Semear. Vamos lá, vamos falar de 10 exemplos. Primeiro exemplo, bem assim, de graça, fácil. Quantos aqui usam smartphone? Levanta a mão. Praticamente todo mundo. Agora mesmo, se você pegar o seu smartphone e for lá nos seus contatos telefônicos, tem smartphone que você rola, vai lá embaixo, no último contato, lá na letra Z, vai aparecer lá quantos contatos que você tem registrado. Tem gente que tem mais de 1.000, mais de 2.000, mais de 3.000, tem gente que tem mais de 12.000. Agora, o que você vai fazer? Que você pode fazer já amanhã de manhã. Faça a lista de transmissão. É claro que nem todos vão receber a sua mensagem, porque todos precisam ter o seu número cadastrado no telefone deles também.
Mas certamente uma parte desses números que você tem cadastrado aí, o seu número está cadastrado lá também. Então você use a criatividade, faça uma mensagem e dispare para essas pessoas, ainda que pedindo de repente um favor a elas. Qual favor? Para elas fazerem indicações a seu respeito. Se você não quer pedir diretamente, ofertar diretamente a ela, para que ela compre ou não, para que ela responda se quer ou não o seu produto, faça por tabela. Manda essa mensagem por lista de transmissão, pedindo um favor. Olha, se você puder indicar para 5 pessoas do seu contato, dos seus contatos, eu te agradeço muito, segue aqui a minha mensagem e tal. As pessoas gostam de ajudar. E aí você vai multiplicar a sua oferta irresistível, a sua mensagem de graça, já a partir de amanhã de manhã. E de repente você poderá alcançar 300 pessoas, 500, 1000, não sei. Estão entendendo, irmão, sim ou não? Agora, você pode pedir indicações não só pela lista de transmissão, mas também você pode relacionar pessoas que você tem contato direto e peça para elas. Quando eu me formei em Direito, em 2009, que eu comecei a advogar, na época não se tinha as redes sociais como hoje, o WhatsApp, por exemplo. Eu então imprimi 1000 cartões de visita. Fui na papelaria, comprei 12 envelopinhos de porta-documento. Coloquei 12 cartões de visita em cada um. Eu relacionei num papel 12 pessoas que eu sabia que gostavam de mim e que se eu pedisse aquele favor, elas fariam. E aí então, o que eu fiz? Fui em cada uma delas, entreguei esse envelopinho com 12 cartões dentro e pedi para que elas pudessem me indicar para 12 pessoas que elas conhecessem. Meu sogro foi uma dessas pessoas. E ele trabalhava numa loja em Caçapava, o Lojão Magazine, lá no Calçadão. Uma loja que tem bastante movimento de gente. Acabava rápido os 12 cartõezinhos e ele já pedia para mim mais 12. Eu ia abastecendo e ele ia entregando. Ele fez vários clientes para mim da própria loja, inclusive. Aliás, ele foi o meu primeiro cliente. Ele foi meu primeiro honorário. Porque eu tinha que cobrar, infelizmente, porque eu não tinha outra renda, né? Mas eu trouxe bastante dinheiro para ele e por tabela eu ganhei o meu. Mas eu fui pedindo indicações através dessas 12 pessoas que eu relacionei. É um exemplo que eu estou dando a vocês. Faça parcerias. Não fique lutando sozinho no mercado. Busque parceiros de negócios. E de repente o seu parceiro pode agregar um produto dele que ele pode até entregar de graça. Você traz o produto dele como valor agregado ao seu, lá naquela sua oferta irresistível. Então você vai entregar uma oferta irresistível que ela traz consigo, por exemplo, a entrega de um produto ou serviço que o seu parceiro está te fornecendo gratuitamente. E você com isso se destacando dos seus concorrentes, porque você entrega mais do que eles entregam, porque você está agregando ainda outros produtos e serviços. Faça parceiros. De repente é com escritórios de contabilidade, se os seus clientes forem PJs, empresas, as contabilidades, elas têm na mão exatamente empresas. São sindicatos, associações, não sei, com outros profissionais. Busque a criatividade, pare para pensar sobre o seu negócio, estabeleça num papel, porque parcerias muitas vezes abrem portas que não temos. Podem multiplicar o nosso negócio. Realize eventos. Você pode dar alguma palestra, um workshop, ou você não... eu não sei palestrar, mas você pode de repente organizar e chamar alguém para palestrar e traz ali algumas pessoas. Não importa se são 10, 15, 20, 30 pessoas. Organize algo, realize, esteja em movimento.
Então aqui é uma maneira de semear. Como podemos semear a nossa oferta irresistível? Como podemos semear a nossa marca? Como podemos semear o nosso negócio? Então já falamos aí de 4 exemplos. Vamos para o 5º exemplo. Faça marketing digital. E temos empresas, inclusive aqui do EDR, irmãos que trabalham fazendo, que podem te servir com marketing digital. São irmãos capacitados que já trabalham com isso. E vai te fazer um preço especial, inclusive, eu tenho certeza, para que você esteja fazendo marketing digital, inclusive campanhas ads. Campanhas ads, você pode investir R$10 por dia, R$15 por dia ou R$20 por dia apenas. E você já começa a aparecer para centenas e até milhares de pessoas, podendo ser localizado em São José, determinado bairro, por exemplo. Mas, veja, podemos semear de várias maneiras. Participe de grupos de networking. EDR é um grupo de networking. Temos outros grupos de networking na cidade. Temos grupos de networking só de mulheres. Hoje em dia tem vários. Eu fundei o Amigos que Valem Ouro, tem o BNI, tem vários outros grupos de networking. Participe, esteja em movimento. Comece a semear cada vez mais. Comunicação visual. Você pode imprimir a sua marca, colocar no seu carro, na sua roupa, na sua vitrine, na fachada, na placa, enfim. O que mais? Fazer ações promocionais, né? Determinado evento, uma determinada ação que você possa fazer, traga parceiros de repente, encorpa mais e realiza. Enfim, semeie. Ainda participar de ações sociais também. Aqui são 10 exemplos apenas que eu trouxe para você, para que você possa semear cada vez mais. Quem semeia pouco, colhe, e quem semeia fartamente, colhe fartamente. Mas de repente você pode hoje estar passando por uma situação difícil, e você pode estar dizendo para mim: Simei, eu tenho feito tudo o que eu posso, já fiz de tudo isso, e ainda assim estou amargando uma escassez, e eu não sei mais o que fazer para ter clientes, estou desanimando, estou perdendo forças. Já fiz várias coisas, já tentei várias coisas, não estou conseguindo avançar mais, e eu estou precisando de mais clientes. Tem uma história, João capítulo 21. João capítulo 20 narra a ressurreição de Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele aparece para Maria Madalena, depois ele aparece para os discípulos, depois ele aparece de novo, e aí incluindo Tomé. E chega no capítulo 21, ocorre a terceira aparição de Jesus após a ressurreição. E o texto vai narrar, capítulo 21, vocês podem ler depois. Pedro decide ir pescar. E outros discípulos juntamente com ele disseram: nós vamos juntos também. E eles passaram a noite inteira às vezes, isso pode acontecer. Eles eram peritos em pescar, prepararam os instrumentos, o barco, as redes, foram para o mar, para o mercado, fazer o que já tanto faziam. Mas eles passaram a noite inteira e não pescaram
nada. Isso pode acontecer comigo e com você? Pode. Uma escassez de peixes. Quem tem a Bíblia, vamos abrir ali rapidinho, vou ler algum versículo aqui. João, capítulo 21, é o último capítulo de João. Então, logo no começo, Pedro disse aos demais discípulos, versículo 3, vou pescar. Os demais disseram, nós vamos também. Versículo 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, em torno de 150 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Para finalizar, disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressurreto dentre os mortos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: depois que fizermos a nossa parte de estudar um negócio, fazer planejamento, estudar gestão, fazer a nossa oferta irresistível, semear, passar a noite pescando, se depois de fazer a nossa parte não colhermos nenhum peixe, saibamos que nós temos um Senhor que tanto nos ama, e Ele poderá com uma voz, uma fala, nos dar a orientação certa. Use essa estratégia aqui. Ele vai trazer a ideia, o discernimento, a visão, na verdade, espiritual. Lance as sementes que você tem lançado, lance elas aqui. Irmãos, o Senhor tem a carteira de clientes que nós precisamos. Ele sabe onde estão os 153 peixes que nós precisamos. Amém, irmãos? Isto é inteligência espiritual aplicada aos negócios. É ir ao Senhor e dizer, Senhor, eu já pesquei, já lancei a rede, já fiz tudo o que eu podia fazer, já não sei mais o que fazer, já se passou a noite toda, não temos o que comer. Então, certamente o Senhor trará uma provisão para nós. Temos que crer nisso, amém, irmãos?
mas depois de quando fizermos a nossa parte. Aí então o Senhor certamente fará o que nós não temos condições, então Ele fará. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém, irmãos? Lembre-se dessa pesca milagrosa. Lembre-se de João capítulo 21. Lembre-se dos 153 peixes. De repente você está tentando fechar um contrato. Talvez eles, se pescassem um peixe grande, já estariam felizes porque já iriam se alimentar. Mas Deus é Deus que pode nos trazer não um de uma vez, mas Ele pode trazer 153 de uma vez. Amém, irmãos? 153 clientes de uma vez, 153 contratos de uma vez. Deus é Deus para isso. Deus quer e Ele tem prazer em fazer com que a gente prospere, irmãos. Deus não tem prazer em empresas que são quebradas. Deus quer nos prosperar, quer nos fazer avançar, quer nos fazer governar, quer nos fazer reinar. Quinta razão por que empresas quebram. Aqui, dificilmente encontramos essa estatística nos sites especializados. É o estado abalado, o estado psicológico abalado do empreendedor. Atualmente o Brasil tem cerca de 16 milhões de pessoas padecendo de depressão. São 17 mil suicídios no Brasil por ano. 1.000 de crianças de 10 a 19 anos. É uma média de 3 por dia. Infelizmente as pessoas estão adoecendo. Filhos de Deus, despercebidos. Filhos de Deus que estão apáticos espiritualmente, frios espiritualmente, estão também, infelizmente, padecendo. Há muita pressão hoje em dia, enfrentamos pressão de todos os lados. Então, passamos a ficar desgastados psicologicamente. E o empreendedor desgastado espiritualmente, psicologicamente, ele já não consegue empreender o seu negócio, já não consegue imprimir performance, não consegue colocar ideias em prática. Ele está abalado psicologicamente. E aí nós precisamos então aplicar a inteligência espiritual, que é maior do que a inteligência emocional. Muito se fala da inteligência emocional. Nós precisamos da inteligência emocional, precisamos. Mas deixa eu despertar você para uma coisa. Existe uma inteligência maior do que a inteligência emocional, que é a inteligência espiritual. Então, por exemplo, o Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor não se abalam. São como o monte Sião, que não se abala. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Então, quando nós nos pegamos abalados, podemos interpretar então que não estamos confiando devidamente, corretamente no Senhor. Por quê? Porque o salmista disse que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se eu me pego abalado com algo, é porque eu não estou exercitando o Salmo 125. Então, quando eu e você nos pegar abalados, porque somos seres humanos, e nós ficamos abalados. Ficar abalado num primeiro momento não é pecado. Mas o que devemos fazer assim que constatamos que estamos abalados? Nos voltar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu até estou com um certo medo do amanhã,
eu até estou com certo medo se este negócio vai dar certo ou não. Eu até estou com certo medo se eu vou ter faturamento para pagar as contas. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu ainda assim confio no Senhor. Então, quando nós nos direcionamos ao Senhor e fazemos esta oração a Ele, declaramos a Ele, declaramos para o mundo espiritual, declaramos para o mundo metafísico que nós confiamos no Senhor, então algo já começa a acontecer interiormente. Isso é inteligência emocional e é inteligência espiritual. Inteligência emocional é praticarmos Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 8. Então Paulo fala, não fique ansiosos, mas antes apresentei as vossas petições a Deus em oração, em súplicas e com ação de graças. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e vai guardar o seu coração. E na sequência Paulo ensina uma baita inteligência emocional no versículo 8. Aonde você deve colocar sua mente? Apenas em tudo que for puro, nobre, de boa fama. Estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Isso é inteligência emocional, ao mesmo tempo isso é uma inteligência espiritual. Inteligência emocional é ter resiliência, e o que é a resiliência é você suportar a situação adversa, é você suportar o momento de escassez. Resiliência é você suportar as pressões. Então, o especialista da inteligência emocional vai dizer para você que inteligência emocional é você desenvolver resiliência. Isso é verdade? É verdade. Desenvolva a resiliência, que é essa capacidade de suportar até ultrapassar. Mas não use apenas a inteligência emocional, use a inteligência espiritual. Traga à memória a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, a sexta razão de quebra de empresas, de negócios, é a falta de combate espiritual. Nós, como filhos de Deus, temos que nos posicionar, irmãos, espiritualmente, em relação, em prol do nosso negócio, do nosso escritório, do nosso consultório, da nossa loja, da nossa empresa, do nosso galpão, seja lá o que for o teu negócio. Se posicionar espiritualmente, porque esta talvez seja a maior razão, dentre todas, de empresas estarem quebrando, porque uma empresa quebrada, já falamos hoje, Satanás afeta o psicológico do empreendedor, a família, as finanças, o patrimônio, as relações entre sócios. Ele faz um arraso, abala espiritualmente, coloca aquele irmão inútil espiritualmente agora, paralisado, porque ele está envolvido com uma falência, quebrado. O maior interessado na quebra de uma empresa, o maior interessado na quebra do seu negócio, do meu negócio, é Satanás. E nós não podemos estar mais apáticos a esse respeito. Então, Efésios, Paulo ensina que a gente, se revista da armadura de Deus, porque a luta de vocês não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal. E elas não estão agindo só para atacar a tua mente, o teu casamento, elas estão aqui para atacar o teu negócio, a tua empresa, trazer confusão,
trazer um mal-estar no teu negócio, desestabilizar funcionários, gerar uma confusão do nada. Ele é o autor disto. Então nós que somos empreendedores do reino, filhos de Deus, temos que estar apercebidos e nos posicionar espiritualmente em favor dos nossos negócios. João 10, Jesus fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É o que ele tem feito. Ele tem destruído 4 negócios por minuto no Brasil. Ele vem com uma fome, um apetite grande. É o que mais ele quer. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem devorar. Ele está ao derredor do teu negócio, do meu negócio, de todos os negócios, buscando qual negócio que ele vai devorar. E ele tem feito isso a rodo no Brasil. Em 2022, em 2020, no ano da pandemia, foram 700 mil empresas no Brasil quebradas. No ano passado, 2023, sem pandemia, sem lockdown, foram 2.100.000, 3 vezes mais. Irmãos, não estejamos desatentos espiritualmente, nem em relação à tua vida, o teu casamento, o teu ministério, e nem muito menos em relação ao teu negócio, a tua profissão. Qual é a inteligência espiritual que devemos aplicar? Provérbios 16, versículo 3, comece por aqui, consagre o teu negócio ao Senhor. Amém, irmão? Sim ou não? Amém ou não amém? Consagre o teu escritório, consagre o teu consultório, consagre a tua empresa, a tua loja, o teu comércio, consagre ao Senhor. Olha o que o Almir falou aqui hoje. Acione o EDR para que um pastor, um capelão vá até a tua empresa. Até como um requisito para você estar inserido em todo o ecossistema do EDR, mas mais do que isso, aproveite para também consagrar, apresentar o teu negócio, apresentar os teus funcionários ao Senhor, os teus produtos, a tua carteira de clientes, os teus fornecedores, consagre, apresente tudo ao Senhor. Não existe, irmãos, uma vida aqui de crente e lá fora é a minha vida profissional secular, isso não existe. A nossa vida é uma só, tudo. Amém, irmãos? Segundo a inteligência espiritual, Deus falou certa vez pelo profeta, o meu povo perece, o meu povo padece, infelizmente, por falta de conhecimento. Então, posso eu ser um filho de Deus e ir à falência? Sim. Por falta do quê? De conhecimento. Mesmo sendo dizimista? Sim. Por quê? Por falta de conhecimento. E aqui é conhecimento acerca de Deus, conhecimento acerca do Evangelho, conhecimento acerca da sua vontade revelada na palavra, mas também, no nosso contexto aqui de empreendedorismo, conhecimento sobre planejamento, sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre negócios. Olha essa oportunidade aqui, irmãos. Isso aqui podia estar cheio de gente. Só da Igreja Assembleia de Deus podia lotar isso aqui de empreendedores. Cadê esses irmãos? Será que estão lutando espiritualmente pelo seu negócio devidamente? Ou estão deixando a vida me levar, a vida leva eu, e estão padecendo? Deus mesmo falou isso, meu povo está padecendo, perecendo. Porque não estão dispostos a buscar conhecimento. 79%, praticamente 80% dos jovens de 25 a 34 anos de idade no Brasil, ou não ingressam ou não concluem o ensino superior. Olha que índice terrível, alto.
As pessoas não estão dispostas a conhecimento, a pagar o preço pelo seu próprio negócio, pelo seu sucesso, e depois não adianta só, sabe, clamar vai ser muito importante, mas já falamos aqui, faça primeiro a sua parte. Depois, certamente, Deus te traz os 153 peixes grandes de uma vez. Mateus 22, 29, certa vez, Jesus, repreendendo os saduceus, respondeu a eles dizendo: errais. Ou seja, vocês vivem uma vida errante, por não conheceres nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, estejamos ou não dispostos a aprender, a conhecer as Escrituras e o poder de Deus, amém ou não amém? Que estejamos dispostos, irmãos, porque do contrário é uma vida errante, mesmo sendo filho de Deus, mesmo crendo em Deus, mas uma vida errante, por falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Quarto, Efésios 6, versículo 10. Quarta, inteligência espiritual. Irmãos, poderíamos compartilhar 200 inteligências espirituais, o tempo não dá. Só reservei essas 4 aqui para hoje. Então você consagra o teu negócio ao Senhor devidamente, apresente ao Senhor, unja o teu negócio de alguma forma. Segundo, busque conhecimento de Deus, das Escrituras, do poder de Deus, e busque conhecimento sobre negócios. E se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amém, irmãos? Porque na sequência desse versículo 10, aí Paulo começa a falar que a nossa luta é contra os espíritos malignos, tenebrosos, principados e potestades que se manifestam, que reinam nesta era. Então, quando você se pega, você amanhece, às vezes, do nada, você estava ontem muito bem e do nada hoje amanheceu oprimido, amanheceu aquela pressão, amanheceu triste, não sabe nem por quê. Somos resistidos, irmãos, na nossa mente, no nosso espírito, pelo nosso adversário. Então, o que nós devemos fazer? Ir diante do Senhor, ir ao Senhor e nos fortalecer nele. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Isso é inteligência emocional, isso é inteligência espiritual. Amém, irmãos? Nós temos um Pai, nós temos um Senhor que nos ama verdadeiramente, que tem prazer em nos abençoar, mas nós devemos ir ao Senhor.